Oi, galera, tudo certo por aí? Espero que estejam. Eu também, tudo beleza por aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre citologia. A gente já iniciou o estudo de citologia, vocês já viram algumas coisas e relembraram outras. E hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais, né? E na próxima semana a gente tem atividade de avaliação, tá? Então prestem bastante atenção, se precisar anotar aí no caderno, anotem e aproveitem bastante, tá? Vou tentar ser o mais breve possível para não tomar muito tempo de vocês, beleza? Então, primeira coisa, a gente tem que relembrar o conceito de citologia, né? Então, citologia vai ser a área da biologia que estuda a célula. Então, no que diz respeito tanto à estrutura, como que é o formato da célula, e também o funcionamento, como que funciona tanto a célula quanto as partes que formam a célula. Então, citologia vem, né, da junção de duas palavras, que são cytos, né, que quer dizer célula, e logos, que quer dizer estudo. A célula, para a gente relembrar, o que é uma célula? A célula ela é a unidade básica da vida, tanto estrutural quanto funcional de todos os seres vivos. Então, a menor partezinha de um ser vivo que ainda possui uma função, que ainda desempenha uma função dentro do organismo, ela é uma célula, certo? Então, quando a gente vai estudar a célula, a primeira coisa a gente tem que lembrar quem foi, né, o cara que estudou, que descobriu a célula. E a gente tem que lembrar do nome do Robert Hooke. Lá em 1667, ele começou a utilizar a expressão célula pela primeira vez. Ele usou um microscópio, né, muito simples, né, era um protótipo, um início de um microscópio, e ele observou um pedacinho de cortiça. Vocês devem conhecer aqui aquele esfregão, lembra que dá um baraço, assim, sobe nas cercas, e dá um bucho grande, assim, né, é um esfregão, que o pessoal seca, tira as sementes e seca para fazer uma esponja, para lavar os pés, para tomar banho e tal. E ele observou um pedacinho daquela cortiça, daquele esfregão, né? Ele observou nesse microscópio muito rudimentar ainda e percebeu que existiam vários compartimentos vazios, né? Várias celas, imaginem celas assim de prisão. Então, vários pedacinhos, espacinhos vazios. E cada espacinho daquele ele chamou de célula. Então, esses compartimentos foram os que receberam esse nome de célula, que quer dizer cela, quer dizer cavidade, quer dizer espaço. Ah, eu não mostrei ali. Aqui, então, ó, embaixo é o esfregão ali, né? A cortiça que ele observou. E aqui em cima é o microscópio bem rudimentar do Hooke. Então, o microscópio óptico, né? Os microscópios atuais, né? Não do Hooke, ele tem capacidade de aumentar até 2.000 vezes. E já o eletrônico, né? Que é aquele que existem somente em algumas universidades, alguns laboratórios, alguns locais próprios para pesquisa, eles podem aumentar até 100 milhões de vezes. Então, a diferença ela é muito grande. O microscópio óptico, que é esse aqui do ladinho, ó, que eu tô mostrando para vocês, tô apontando, ele é um microscópio simples e que se tem em vários locais, né? Todas as universidades, muitas escolas têm. E aqui do lado, o microscópio eletrônico, né? Que já é uma ferramenta muito mais avançada, muito mais cara, muito mais difícil de adquirir. As imagens do microscópio eletrônico, elas não se comparam, né? Em termos de definição, em termos de aumento, né? A gente consegue visualizar muito melhor. Aqui são imagens de bactérias, né? A bactéria, a Escherichia coli, né? Causadora de doença. Então, aqui a Escherichia, ela tá formando uma colônia, né? Tem várias juntas, mas a gente consegue visualizar cada uma delas, porque a imagem é muito nítida, né? No microscópio eletrônico. Já aqui a gente consegue visualizar através do microscópio eletrônico um piolho agarrado a um fio de cabelo. Olhem bem a definição, a gente consegue ver cada escama do corpo do animal, né? A gente consegue visualizar perfeitamente. Já as imagens do microscópio óptico, né? A gente consegue visualizar, por exemplo, uma célula vegetal da cebola, né? Que é uma prática bem fácil da gente fazer. A gente consegue visualizar a coloração diferenciada do núcleo, né? A gente consegue visualizar uma camada dupla, né? Que é a parede celular das células vegetais. E aqui a gente consegue visualizar os cloroplastos, né? Já que é uma célula vegetal, a gente vê esses verdinhos aqui que são os responsáveis pela fotossíntese, né? Eles que dão a coloração verde das plantas. Então, de acordo com a estrutura da célula, os seres vivos vão se dividir em dois grandes grupos.
os procariontes e os eucariontes. Os procariontes são aqueles seres desprovidos de núcleo. Eles não têm. Pró quer dizer antes. Então, quer dizer o quê? Que ele veio antes do núcleo. É primitivo, ele é antes. Ele é o mais simples. Já os eucariontes, eles vêm de verdade, de verdadeiro. Eu quer dizer verdadeiro. Então, é verdade que ele possui núcleo. Então, o eucarionte tem núcleo definido, organizadinho, material genético guardadinho ali dentro. E o procarionte tem uma bagunça celular onde está espalhado ali o material genético no citoplasma. As diferenças, então, não são só essas, né, galera? As células procarióticas, elas não têm essa membrana nuclear, não organizam o núcleo. Elas não têm organelas com membranas, né? Elas são desprovidas de membranas. A fotossíntese e a respiração celular vai acontecer em membranas, né? Membrana celular, membrana plasmática. São as células mais antigas do planeta Terra. Todas as bactérias são constituídas por células procariontes. Então, o grande exemplo desse grupo são as bactérias. Já a célula eucarionte, ela tem o núcleo, né? Tem membrana nuclear e o nucleolo, que é a organização do núcleo dentro da membrana. Tem grande variedade de organelas com membranas, né? Então, a membrana dentro da célula ela é fundamental. A fotossíntese vai acontecer nos cloroplastos e a respiração celular vai acontecer nas mitocôndrias. Aqui, como exemplo, a gente pode citar todos os outros seres vivos, desde os protistas, os fungos, os animais, as plantas, todos eles vão ter células eucariontes. Então, a célula eucariótica, né? Ela tem o núcleo bem definido e tem o restante da célula com as organelas membranosas. As células eucarióticas elas vão se dividir em dois tipos, as vegetais e as animais. Quanto ao número de células, a gente também pode dividir em dois tipos. Unicelulares, que são os seres vivos formados por uma única célula, as bactérias, algas unicelulares, alguns fungos, alguns protozoários. Seres pluricelulares, que são formados por várias células, né, duas ou milhares até, né? Que são animais, os vegetais, a maioria dos fungos, alguns protozoários e as algas pluricelulares, tá? Então, uma, pluri, muitas, tá? Aqui a gente tem exemplos, ó, protozoário, né? E uma euglena, que é uma alga, os dois unicelulares, formados por apenas uma célula. E aqui a gente tem uma lindíssima onça pintada, que é um ser pluricelular formado por milhares de células. A forma das células também pode apresentar diferenças, né? Dependendo da sua função, vai ser a sua forma. É só a gente parar pra pensar assim, galera. Pensa num carro. O carro, quando ele é um carro feito para correr. Pensa no carro de Fórmula 1. Ele não tem aquele bico, assim. Ele é para romper a barreira do ar, para ele conseguir ser o mais veloz possível, né? Por que ele tem esse formato? Por causa da sua função, que é correr. Pensa agora num tanque, um tanque de guerra. O tanque não é veloz. O tanque não tem ponta para romper barreira do ar. Qual é a função dele? A função dele é ser resistente, é manter as pessoas que estão lá dentro livres de qualquer problema, né? Se for atingido por tiros, Então, qual é a função dele? É proteção, é invadir o território inimigo? Eles têm várias camadas, eles são pesados, eles são robustos, eles são grandes. Então, imaginem, conforme a minha função, vai ser a minha forma. Isso acontece nas células também. Como vocês podem ver aí, a forma da célula tem a ver com a sua função. As células ovaladas, que são as primeiras, elas são pertencentes ao tecido epitelial. A nossa pele, por exemplo, né? Parte que cobre o nosso corpo. Já as discoides são hemácias, né? Um exemplo, que vão precisar ir girando, rodando ali dentro do sangue, precisar se locomover. Então, elas sendo redondinhas, mais fácil para quando uma bate na outra não se quebrar facilmente, né? Então, elas sendo redondas é mais fácil. Fusiformes, quer dizer alongadas, compridas, né? Elas vão ter as pontinhas mais fininhas. As células musculares, por exemplo, elas são fusiformes. Por quê? Porque elas vão dar uma extensão maior ao músculo.
estreladas, como aqui embaixo o exemplo do neurônio, né? A nossa célula que faz sinapse, que leva e traz informações ao cérebro e nos devolve as respostas. Os bastonetes aqui, que são bactérias, né, em formato de bastão, e os cocos, que são bactérias em formato esférico. Então, conforme a minha função, vai ser a forma da célula. As estruturas, então, das células eucariontes, a gente vai ter 3 partes básicas, né, que vocês devem lembrar, que é a membrana plasmática, aquela que envolve, né, a capa da célula, o citoplasma, que é aquela região mais gelatinosa que fica entre a membrana e o núcleo, e o núcleo, que é a estrutura que vai colocar ali o DNA, que vai comandar a célula, que vai gerar todo o comando da célula. Então, as células eucarióticas, né? Essa aqui, linda e maravilhosa célula animal. E aqui a célula vegetal. A gente pode visualizar, assim, só de bater o olho, a gente já vê que elas têm diferenças. Então, vamos falar um pouquinho da membrana. A membrana plasmática, né? Ela é chamada de membrana, ela tem uma permeabilidade seletiva, porque ela seleciona aquilo que entra e aquilo que sai da célula. Então, ela vai deixar entrar aquilo que ela acredita que seja bom para a célula e vai tentar evitar a entrada de intrusos como bactérias, vírus ou aquilo que possa fazer mal para a célula. A gente consegue visualizar melhor através do microscópio eletrônico, né? E através de cortes aparecem linhas, né? Onde as mais claras, as mais escuras, elas vão delimitar onde começa e onde termina as células. A membrana ela é extremamente importante por isso. A parede celulósica é uma parede celular, que a gente chama. Ela é formada de celulose e ela aparece nas plantas, então na célula vegetal. Para que ela é importante? Ela vai dar uma rigidez maior à célula. Imagina, galera, as árvores, a grama, qualquer planta, ela tá aí, por exemplo, hoje tá chovendo. Ela tá lá na chuva, né? Ela tá lá recebendo vento, raios, chuva, sol quente. Então, imagina, nós seres humanos ou qualquer outro animal exposto a essa variedade imensa de intempéries, né, do ambiente onde se vive. Então, a célula da planta, ela precisa ser mais resistente. Ela é fundamental, essa questão da resistência. Porque se ela não for resistente, ela não vai conseguir sobreviver. Então, essa parede celular, além da membrana, vai ter mais uma parte, que é a parede. Essa parede ela é fundamental para dar essa rigidez na célula e também para evitar a perda de água facilmente. Nós, no sol, o dia inteiro, primeira coisa que vai acontecer, a gente vai começar a suar, vai perder água. A planta ela não pode ter essa perda excessiva de água porque ela vai acabar desidratando, murchando, acabar morrendo. Então, essa parede celular, né, celulósica, ela vai ser fundamental para esses pontos. O citoplasma é aquela parte mais gelatinosa, ela é rica em água, preenchido pelo hialoplasma, e é onde vai se encontrar as organelas citoplasmáticas, né? Essa parte vai garantir o bom funcionamento da célula. Já o núcleo, a gente sabe que é o comando da célula, né? Ele pode ocupar até 10% do volume total e vai controlar essas reações da célula. Aquilo que chega, aquilo que sai de informação é mandado pelo núcleo. Já as organelas, né? A gente tem aí alguns exemplos, né? O lisossomo, ribossomos, as mitocôndrias, os centríolos, que são fundamentais para a célula. A gente tem aqui o complexo de Golgi, o retículo endoplasmático liso e o rugoso. A gente vai ver um pouquinho sobre as diferenças entre eles. A mitocôndria ela é responsável, então, pela respiração celular e ela vai liberar energia. Então, através dessa respiração, ela vai liberar energia em forma de ATP, né? Então, ela sintetiza a adenosina trifosfato, né? Que é ATP, que é energia. As células que utilizam bastante energia tem mais mitocôndrias. As que não utilizam tanto vão ter menos mitocôndrias. Então, a nossa célula muscular, por exemplo, ela precisa de mais energia. Então, ela vai ter maior quantidade de mitocôndrias. O complexo de Golgi, né, ele é formado por várias bolsas, né? Então, imagina, o que a gente faz com bolsa, galera? A gente guarda coisas dentro, né? Então, ele também serve para guardar coisas, ele vai armazenar e vai também fazer uma parte de descarte de algumas substâncias.
Já os lisossomos, eles são esses mais redondinhos aqui, e eles são estruturas responsáveis pela digestão da célula, não é simplesmente alimentação, tá? É digestão. Se tem uma parte da célula que está envelhecida, que não funciona mais, joga lá pro lisossomo, que ele vai quebrar ela, vai aproveitar o que tem de energia ali, e o que não presta mais, ele elimina. O retículo endoplasmático, né, ele é formado por duas partes, né? Ele tem a parte lisa, né, que é esse aqui, e a parte rugosa, que é esse outro aqui, que vai ter ali esse monte de bolinhas que são ribossomos, aderidos à membrana do retículo. Eles vão ter função de produção de lipídios, né, produção de gorduras, e o rugoso vai ser principalmente o local de produção de proteínas. Por isso a importância dos ribossomos aqui, porque os ribossomos fazem a síntese de proteínas. Então, vão ser transportados aqui por dentro até o complexo de Golgi. Os centríolos, por exemplo. Os centríolos, eles vão participar do processo de formação de cílios, de flagelos. Eles é que vão dar estrutura, é como se fosse o tijolo de uma casa. Então, eles vão dar estrutura e vão permitir que a célula se multiplique. Então, quando ela vai fazer a sua divisão, eles vão se quebrar e vão se juntando, formando uma nova célula até que ele consiga se dividir. Já os ribossomos vão ser aqueles que fazem a síntese da proteína, esses aqui, né, que eu mostrei para vocês, as bolinhas. E era isso, galera. Assim, quero que vocês assistam com carinho. Se precisar, anotem aí no caderno essas informações. Se tiver dúvida, me manda um WhatsApp. E na próxima semana a gente tem atividade pelo Google Formulários em forma de avaliação, certo? Qualquer coisa chama lá. Até mais. Abraço. Beijo. Até mais.